Tem Romanos capítulo 12, primeiramente. Romanos capítulo 12. Prazer muito grande estar de novo com os irmãos aqui. E vários irmãos de outras localidades também. Deus nos abençoe nesses dias que passaremos juntos. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo, para essa menção da figura do corpo, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Agora em 1 Coríntios, também no capítulo 12, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 3. Efésios 4, 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E finalmente em Hebreus,
capítulo 2. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 2. Hebreus 2 e 2, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Só isso nós vamos ler. Que deu para perceber pela leitura que, pelo menos hoje, eu pretendo pensar um pouquinho sobre os dons espirituais. Um assunto bem básico. Mas tanto Paulo, em Filipenses capítulo 3, quanto Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, os dois falam da importância de repetirmos aquilo que já é conhecido. Paulo diz: eu não me aborreço, e é segurança para vós. Então, tem muita coisa profunda nas Escrituras, que eu e você poderíamos aprender mais sobre essas coisas. Mas é sempre necessário voltar para o básico. Nesses 3 dias, se Deus permitir, eu queria pensar sobre algumas coisas básicas da nossa fé, a maneira prática como reunimos. Começando hoje pensando sobre os dons, introduzindo o assunto dos dons. O segundo estudo, se Deus permitir, pensando sobre os dons que permanecem e os dons que não são mais usados hoje em dia. Um terceiro estudo, talvez pensando sobre a questão financeira, a nossa responsabilidade de contribuir e a responsabilidade da igreja em administrar o que recebe. E num quarto estudo, pensando sobre 1 Coríntios capítulo 14. O único capítulo do Novo Testamento que descreve como deve funcionar numa reunião de uma igreja local. E ali alguns assuntos, vários assuntos importantes. Eu estava pensando em 3 deles. A questão do lugar do indulto, que só é mencionado naquele capítulo. A prática de dizer o amém, que só é mencionado naquele capítulo. E a prática de não usarmos instrumentos de música, que não é mencionado no Novo Testamento. Mas alguns princípios nos ajudam nisso. Eu tenho pensado sobre essas coisas nos últimos meses. Tenho estudado esses assuntos. Eu sei que muitos irmãos têm orado por essas reuniões. Vamos orar para que a fraqueza física minha, as limitações da carne e qualquer circunstância externa também não venham nos atrapalhar, mas que possam ser dias de não só de alegre comunhão, que é muito bom, mas também de aprendizado, relembrar aquilo que já sabemos, talvez seja novo para algum recém-convertido, e apreciarmos um pouco do que Deus espera de cada um de nós. Começando a pensar sobre os dons, 1 Coríntios capítulo 12 começa dizendo: em relação aos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Uma frase que chama a nossa atenção e imediatamente destaca a importância desse assunto. É claro que não devemos ser ignorantes em relação a nada sobre as Escrituras, mas Deus destaca esse assunto. Não é bom ser ignorante sobre os dons espirituais. Os primeiros 11 versículos do capítulo apresentam pelo menos 3 razões por que esse assunto é tão importante.
Os versículos 1 a 3, do 1 Coríntios capítulo 12, nós aprendemos que sem os dons espirituais não é possível servir a Deus. O apóstolo diz ali: antes vocês eram gentios, vocês serviam aos ídolos conforme éreis guiados. Havia uma força externa maior do que vocês que guiava vocês nesse caminho errado. Depois ele acrescenta no versículo 3: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Claro que ele não quer dizer que ninguém pode pronunciar essas palavras a não ser pelo Espírito Santo. Pronunciar a palavra sem sentido é muito fácil. O que ele quer dizer é que ninguém pode se submeter ao senhorio de Cristo, ninguém pode realmente servir o Senhor Jesus plenamente, se não for através da ajuda do Espírito Santo. E no contexto daquele capítulo, isso quer dizer os dons espirituais. Os dons espirituais são imprescindíveis. Não são uma ajuda extra, são uma coisa absolutamente necessária para servir a Deus. Isso nos versículos 1 a 3. Versículos 4 a 6, ele mostra que a Trindade toda se envolveu nessa questão. A diversidade de dons, diz o versículo 4, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O Espírito, o Senhor Jesus Cristo, Deus o Pai. Nós não queremos dividir e isolar as pessoas da Trindade. Deus é um só. Mas sabemos que o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito. Há diferença de funções entre cada pessoa da divindade. Mas quando a Bíblia fala no mesmo contexto das três pessoas da Trindade, envolvidas no mesmo assunto, é bom nós prestarmos atenção naquele assunto. Se o tempo permitir, vamos voltar para essa questão. Já fica evidente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos nessa questão dos dons. E depois dos versículos 7 a 11, nós vemos que os dons são universais em relação aos salvos. É um assunto que atinge e afeta a vida de todos os salvos. O trecho começa no versículo 7 e termina no versículo 11, repetindo a expressão a cada um. Não é só para alguns, não é para uma elite entre os salvos, não é para quem se esforça mais. Cada um, todos os salvos, sem exceção, têm algum dom espiritual. Então, por serem ferramentas indispensáveis para servir a Deus, por serem alvo da ação da Trindade, por serem algo que atinge a todos nós, todos os salvos, sem dúvida não convém ser ignorante sobre esse assunto. E para começarmos a pensar sobre o que são os dons, podemos começar com algumas definições. Fica muito evidente pela leitura dos trechos que lemos hoje, que os dons espirituais são capacidades dadas por Deus para que nós possamos servi-lo. Tem alguns detalhes a mais que podemos ver. Eu queria mencionar primeiro 4 palavras gregas diferentes. Eu não vou tratar do grego porque eu não conheço o grego. É só chamar a atenção para algumas coisas que podemos ver no dicionário. 4 palavras que aparecem em 3 contextos do Novo Testamento, todas sinônimos da palavra dom, traduzidas em português dom, palavras diferentes no original. Além dessas 4 palavras, eu queria pensar de 2 aspectos em que os dons são mencionados e de uma descrição extremamente importante sobre esse assunto. Começando com as 4 palavras, nós vemos em Hebreus capítulo 2, uma vez, em Efésios capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, os 2 versículos usam a palavra dom, e em 1 Coríntios capítulo 12.
Em português é sempre a palavra dom que é usada, mas o texto original são palavras diferentes. Aquela usada em Hebreus capítulo 2 e em Efésios capítulo 4 só ocorre uma vez no Novo Testamento no contexto dos dons. A quarta palavra que eu queria mencionar é bem mais comum. Em Hebreus 2:14 diz que fala de dons do Espírito Santo distribuídos conforme a sua vontade. Se você pesquisar depois da reunião, com acesso à internet hoje, qualquer um de vocês pode fazer isso, você irá confirmar que essa palavra quer dizer uma distribuição, enfatizando a liberalidade, a generosidade de Deus ao dar os dons. Assim como temos em português a palavra dom, a palavra presente, a palavra dádiva, todos indicam alguma coisa dada gratuitamente, assim também no grego. A palavra de Hebreus 2 enfatiza uma distribuição generosa. Se você ouve que um supermercado amanhã vai doar uma cesta básica, você pensa em uma cesta para muitas pessoas. Se você ouve que um supermercado vai fazer uma distribuição de cestas, você imagina uma coisa bem mais ampla, bem mais numerosa. Os dons foram distribuídos por Deus, sem reservas, sem mesquinhez, sem falhas. Todo salvo tem um dom, como a Bíblia mostra claramente. Em Efésios capítulo 4, versículos 7 e 8, duas vezes temos a palavra dom, são duas palavras diferentes no original. Uma delas indica o presente em si, chama a atenção para aquilo que foi dado. A outra palavra enfatiza o ato de dar o presente, de presentear. Nós vemos do dom de Cristo no versículo 7. O dom que Cristo deu, veio dele, foi dado a partir dele, foi dado por ele. O versículo 8 fala de dons dados aos homens. Raça humana, homens, mulheres, crianças. Cristo deu dons e deu dons aos homens. Ali é enfatizado que esses dons não têm preço. Uma das duas palavras gregas usadas ali enfatiza o dom em si. A outra enfatiza o ato de ser algo que não custou nada para quem recebeu, é gratuito. Todo dom é de graça, mas essa é a ênfase naquele trecho. Então, os dons foram dados sem falha, sem reserva para todos os salvos, Hebreus capítulo 2. Foram dados sem preço, Efésios capítulo 4. Mas a palavra mais usada, traduzida dons espirituais, que é traduzida assim 11 vezes, é uma palavra grega que eu vou arriscar pronunciar. Alguém aqui sabe grego, talvez me corrija depois. É a palavra grega carisma. Ela não é tão estranha para nós por causa da nossa palavra carismático. Falamos de igrejas carismáticas, que são chamadas assim porque enfatizam muito os carismas, os dons espirituais. E essa palavra grega também enfatiza o aspecto gratuito do dom, mas não só o fato de ser alguma coisa sem preço, mas de ser alguma coisa sem merecimento. Porque um presente pode, talvez, trazer consigo uma certa ideia de mérito relativo. Se no dia do meu aniversário você chegar em casa com um presente para mim, eu não vou estranhar, eu vou achar que, de certa forma, eu mereço aquilo. Não que eu conquistei esse direito, mas é o meu aniversário, é normal você me dar alguma coisa naquele dia. Se você chegar num dia aleatório com um presente para mim, eu vou estranhar, vou perguntar a razão por quê. E a palavra mais traduzida, dom espiritual, no Novo Testamento, ela enfatiza esse aspecto da misericórdia, da graça de Deus. A palavra carisma está relacionada à palavra graça no grego. É algo que brotou do coração de Deus, motivado por graça, por misericórdia. Não graça no sentido de algo engraçado, no sentido de algo imerecido, de algo inexplicável, que ninguém imaginava que poderia acontecer. Não havia nenhum motivo, nenhuma razão, nenhuma justificativa. Deus quis dar dons.
Essas 4 palavras, na ordem inversa, nós consideramos, enfatizam então que Deus, na sua própria pessoa, não por nenhuma coisa boa que Ele viu em nós, mas porque Ele é um Deus de misericórdia, Deus deu sem preço e com generosidade, Ele deu dons espirituais, capacidades dadas a cada salvo para servir. Isso nos leva a pensar na graça dele. Se Ele tivesse só me salvado, não digo só como se fosse pouca coisa, mas fosse me salvado e nada mais, já seria muito mais do que a gente merece. Mas esse Deus que deu o seu próprio Filho para nos salvar, Ele também nos deu dons espirituais para servir. Temos que conhecer isso, temos que saber qual dom nós temos e como usá-lo. É de importância fundamental. Essas 4 palavras são interessantes, mas há também 2 formas de Deus descrever os dons espirituais. A forma mais comum é falar de uma capacidade dada a uma pessoa. Mas a palavra também descreve, o assunto também fala, desta pessoa sendo dada como um dom. Em Romanos 12, lemos o dom de ensinar. Em Efésios 4, lemos o dom de ensinador. É o mesmo, olhando para o mesmo assunto de lados diferentes. Para cada pessoa salva aqui hoje, você deve se conscientizar. Quando eu criei no Senhor Jesus e nasci de novo, Deus deu para mim um dom espiritual. Talvez não foi o mesmo que Ele deu para você. Provavelmente não foi. Mas quer tenha sido igual ou diferente, Ele deu um dom para mim. Mas além disso, esse dom me torna um dom para a igreja. Espero que esse conceito seja fácil de entender. Deus dá para o indivíduo um dom, uma capacidade para serviço. E esse indivíduo capacitado, ele não foi capacitado só, ou especialmente, ou primordialmente, para o crescimento espiritual dele. Ele foi capacitado para a edificação do corpo de Cristo, como lemos hoje em Efésios 4. Para o desenvolvimento do coletivo. O pessoal foi dado pessoalmente visando o coletivo. E esse conceito, medite um pouco nele, mesmo que for depois da noite. Tente realmente entender isso na sua mente. É talvez o que mais vai capacitar você a desenvolver plenamente o seu dom. Não é para o seu proveito espiritual. É claro que usando o seu dom você vai crescer espiritualmente, sem dúvida alguma. Mas Deus deu dons para o crescimento do corpo. Nós encerramos a leitura em Efésios 4, mas os versículos que seguem insistem nesse assunto. Até que todos cheguemos à plenitude da medida de Cristo, a varão perfeito e assim por diante. É por isso que Deus deu dons. Não para que eu seja um cristão melhor do que você, mas para que eu e você possamos servir um ao outro e servir a igreja coletivamente. Uma capacidade é um dom, o indivíduo capacitado também é um dom. Mas talvez o mais importante, estou de olho no relógio por causa do tempo, talvez o mais importante é pensar na qualificação, aquela palavrinha espiritual. Deus deu dons aos homens, mas são dons espirituais dos quais estamos tratando. Temos que distinguir entre dons naturais, dons carnais e dons espirituais. No final de 1 Coríntios capítulo 2 e começo do capítulo 3, você vai encontrar as 3 palavras: natural, carnal e espiritual. Espiritual e carnal para nós em português é fácil de entender. Espiritual é onde o Espírito tem a preeminência. Governado pelo Espírito, onde o Espírito se destaca. Carnal é onde a carne tem a preferência, onde a carne domina. Natural não é tão evidente em português. Aqueles que conhecem o grego dizem que é a forma
uma forma da palavra alma. Se houvesse em português a palavra almal, parece até engraçado, mas seria dessa forma. Se houvesse esse adjetivo baseado na palavra alma, é isso que quer dizer no grego a palavra natural. O homem natural é o homem onde a carne governa. O homem carnal é o homem o homem natural é o homem onde a alma governa. O homem carnal é o homem onde a carne governa, o espírito é onde o espírito governa. Aquele contexto em 1 Coríntios capítulo 2, o homem natural não é salvo. O homem salvo pode ser espiritual ou carnal. Eu estou enfatizando isso, porque nessas três esferas há dons também. Todo ser humano nasce com algum dom, salvo ou não salvo. Os dons naturais, dom da música, o dom para algum esporte, o dom para matemática talvez. Cada um tem a sua habilidade específica. Coisa da genética, Deus claramente governa isso, mas pela genética ele tem o seu dom. Pelo esforço da sua carne, pelo estudo, pela dedicação, pelo treino, ele pode desenvolver também dons carnais. Os assuntos que estão diante de nós hoje não são os dons naturais que todo ser humano tem, não são os dons carnais que qualquer um pode adquirir com esforço, com estudo e com treino, mas são os dons espirituais, dados pelo Espírito Santo. Nenhuma coisa de fundamental importância para o nosso entendimento. Então, essas definições iniciais nos ajudam um pouco a começar a compreender o assunto. Pensando nos três trechos que lemos, Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios capítulo 4, são os três trechos principais que tratam dos dons do Novo Testamento. Outros trechos também mencionam dons, mas esses três enfatizam mais o assunto. E há pelo menos três características dos dons que esses três trechos nos ensinam. Pensando mais uma vez sobre a questão da Trindade, que eu já mencionei na introdução. Quando você lê Romanos capítulo 12, estamos lendo sobre a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O contexto fala dos dons que Deus deu. 1 Coríntios capítulo 12 enfatiza a ação do Espírito Santo. Se você ler o capítulo 12 inteiro, você vai ver a repetição dessa ação do Espírito Santo através dos dons. Em Efésios 4, é Cristo quem ressuscitou e, levando cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Então, Deus o Pai, em Romanos 12, Deus o Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 12, e Deus o Filho, em Efésios capítulo 4. Também nos versículos 4 a 6 de 1 Coríntios 12, já destaquei na introdução, temos aquela tríade: diversidade de dons, mas um Espírito; diversidade de ministérios, mas um Senhor; diversidade de operações, mas um só Deus. Isso tudo enfatiza que esses dons são dons que vieram do céu para nós. Enfatizando mais uma vez, não são dons que aprendemos com o nosso esforço, não são dons que herdamos dos nossos pais, são dons dados por Deus. Sobre aqueles três assuntos, os dons, os ministérios e as operações, eu vou sugerir uma forma de diferenciá-los. Talvez você tenha uma outra forma de entender esse assunto. A diversidade de dons. Um tem o dom de evangelista, outro tem o dom de socorros, outro tem o dom de repartir, outro tem o dom de ensinar. Cada um tem um dom diferente. Entre pessoas que têm o mesmo dom, há diversidade de ministérios. Ministério seria um serviço ao qual eu sou capacitado por causa do meu dom. E entre várias pessoas que tenham o mesmo dom e servem no mesmo ministério, haverá várias formas de colocar em prática esse serviço. Isso seriam as operações do versículo 6. Tome como exemplo o evangelista, para entender melhor o que eu estou tentando dizer.
O evangelista é um dos muitos dons mencionados. Nem todos têm o dom de evangelista, mas muitos têm. Entre os que têm o dom de evangelista, alguns exercem esse dom no ministério público, pregam nas reuniões das igrejas. Algumas irmãs que têm esse dom não vão pregar nas reuniões da igreja, mas vão usar o dom no sentido particular. Outra pessoa, irmão ou irmã, pode usar o dom de evangelista na forma escrita, para escrever um artigo, um folheto sobre o evangelho. São serviços diferentes, feitos por pessoas que têm o mesmo dom. Tomando como exemplo um desses ministérios, o primeiro que eu mencionei, de pregar o evangelho publicamente. Entre as várias pessoas que pregam o evangelho publicamente, haverá diferenças de operação, de forma de agir. Deus usa alguns para pregar de uma forma muito calorosa, muito pessoal e dinâmica, enquanto outros são mais acadêmicos, mais controlados, mais baseados no texto. Uns pregam de uma forma mais enfatizando o juízo de Deus, outros mais a sua misericórdia. Dificilmente você terá dois pregadores do Evangelho que irão pregar da mesma forma. Há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diversidade de operações. Mas há um só Espírito, há um só Senhor a quem servimos, e é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Como é precioso poder servir a esse grande Deus. Os dons vieram da parte do Deus triuno para cada um de nós. Os dons são variados. E a leitura do texto que fizemos em Efésios 12 vai dizer isso claramente. Amanhã podemos pensar em alguns detalhes desse aspecto, mas é um assunto bom para enfatizar também. Os dons são variáveis, são diversos. Eu não preciso olhar para você e tentar ter o mesmo dom que você tem, ou desejar ter o mesmo dom. Leia o 1 Coríntios capítulo 12 depois. Deus distribuiu os dons conforme Ele quis. O dom que eu tenho pode ser completamente diferente do seu, não tem problema. Foi Deus que quis me dar esse dom. Os dons são diversos, variados. E repetindo algo que eu já disse no começo, os dons são universais. Pensando no universo dos salvos. Todo salvo tem algum dom. Os três textos principais que tratam sobre o dom, sobre os dons, Romanos 12, Efésios 12 e Efésios 4, todos eles usam a figura do corpo. Eu vou encerrar por causa do tempo, só resumindo o 1 Coríntios capítulo 12, para destacar a importância desse assunto. Vou pedir que você abra a sua Bíblia de novo, 1 Coríntios capítulo 12, porque passaremos correndo sobre esse assunto. Vai ser mais fácil perceber se você acompanhar a leitura do texto. Enfatizando a figura do corpo, Romanos 12, Efésios 4 e 1 Coríntios 12, todos falam sobre, todos usam a figura do corpo para ilustrar esse assunto. Ela nos ajuda muito a entender a questão. Porque todos nós temos um corpo. E todos nós entendemos a interdependência dos membros do corpo. A minha mão não trabalha contra o meu pé. A minha orelha não está em conflito com o meu olho. Os membros trabalham juntos, com o mesmo objetivo. Só vou chamar a sua atenção rapidamente para o versículo 12, 1 Coríntios capítulo 12, que diz o seguinte: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Para essas duas afirmações, o corpo é um e tem muitos membros. Um ou muitos membros. Depois, e todos os membros desse um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Leia depois com calma e perceba essa diferença. Um corpo, muitos membros. Depois, muitos membros formando um corpo. Repare que o versículo 14 repete a primeira dessas expressões.
Assim o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Um corpo, mas muitos membros. Para que o versículo 20 repete a segunda afirmação. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. O versículo 12 fala, um corpo tem muitos membros, mas esses muitos membros formam só um corpo. Versículo 14 repete a primeira afirmação, e do versículo 14 até o versículo 19, ele trata desse aspecto da figura. Um corpo, qualquer corpo, o meu corpo, o seu corpo, a igreja local, qualquer corpo tem muitos membros. Então pense nessa multiplicidade dos dons, nessa diversidade dos membros. Só que todos esses membros juntos, eles não formam vários corpos. Eles não competem um contra o outro, eles formam um corpo só. Isso é repetido no versículo 20, que é o assunto do versículo 20 até o versículo 25. Então você tem unidade na diversidade e diversidade na unidade. A primeira parte do capítulo é da diversidade na unidade. Você tem a unidade de um corpo, só que esse corpo não é uma massa de membros iguais, não é todo o olho, é composto de membros diferentes. Você tem depois a unidade da diversidade. Esses muitos membros formam só um corpo. Seria bom se houvesse tempo de pensar nisso com calma. Quem se interessar pelo assunto, pense depois. Leia 1 Coríntios 12. Tente entender esses dois aspectos complementares e como eles são aplicados espiritualmente. O resumo dos versículos 14 a 19, o corpo tem muitos membros, é que todos nós somos essenciais. O fato de eu ser diferente do que você, de eu ter um dom diferente do que o seu, não me torna menos importante. A igreja precisa da sua contribuição. A igreja precisa do seu esforço. Os versículos 20 a 25 falam do outro aspecto. Ninguém pode dispensar os seus irmãos, ninguém é autossuficiente. Todo mundo precisa da ajuda dos outros. A igreja precisa da minha contribuição. Eu preciso da ajuda dos demais membros da igreja. Esses são os dois aspectos. A igreja é um corpo e você faz parte desse corpo. Estou falando agora com quem é salvo, batizado e membro de uma igreja. A igreja é um corpo, você é um membro desse corpo. Deus te pôs lá. Você tem alguma coisa para fazer. A igreja precisa da sua contribuição. Mas seja humilde. Você precisa da igreja. Você não pode servir a Deus sozinho. Você não é capaz disso. E o versículo 26 resume essa parte do capítulo. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Se um membro sofre, todo o corpo sofre. Repare que isso não é uma exortação. Romanos nos exorta a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Ter mais empatia, é uma exortação bíblica. Mas aqui não é uma exortação, aqui é uma afirmação de um fato. Ele não está dizendo que se um membro sofre, os outros deveriam sofrer também. Ele diz, se um membro sofre, todos os membros também vão sofrer, o corpo inteiro vai sofrer. Não que você individualmente vai determinar o estado espiritual da igreja, mas você vai influenciar esse estado. Pense no seu corpo. Me permita usar um exemplo meu. Um dedinho tem dificuldade de se dobrar. É só um dedinho da mão. Que diferença faz? Para pegar coisas, para lavar louça, o dedinho faz muita falta. E se o dedinho fosse restaurado, o corpo inteiro iria se alegrar com isso. O corpo vai bem, mas iria melhor se o dedinho estivesse bem também. Assim é a igreja local. Se você está fraco espiritualmente, a igreja vai sofrer. Talvez ela vai caminhar muito bem, mas caminharia melhor se você também estivesse bem. Por outro lado, se você estiver bem, a igreja vai ser beneficiada. Talvez ela vai estar muito fraca ainda,
por causa dos outros membros, mas estaria pior se não fosse pela sua força. Ah, irmãos, que responsabilidade pensar nisso. Que privilégio pensar nisso. Deus me salvou pela sua graça. Eu falo pessoalmente, mas estou tentando colocar palavras na boca de todos nós aqui hoje. Deus me salvou, me deu um dom espiritual. Não para mim, para a igreja. Se eu estiver usando esse dom, a igreja vai ser beneficiada por isso. Se eu não estiver usando, a igreja vai ser prejudicada. É um corpo. Vamos pensar nessas coisas. Deus abençoe a sua palavra. Amém. Amém.